Vamos para mais uma aula, então seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de resolução de questões de física, questões sobre Enem. E eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2012 e essa questãozinha aqui, ela vai falar sobre gravitação. Vamos ler? Então vamos lá. Questãozinha sobre gravitação, sobre as leis de Kepler, diz o seguinte: a característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificamos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte, observado em intervalos de 10 dias, registrados da Terra. Vamos dar uma analisada aqui na figura? Então, olha só. Se você olhar aqui num certo dia, no primeiro dia aqui de observação, você vai ver Marte bem aqui, ó. Aí esses outros pontos que são fixos são as estrelas, tá bom? A gente não percebe esses movimentos assim, como a gente perceberia de um planeta. O que acontece? No outro dia, você já vai perceber aqui, ó, que Marte já fica um pouco mais à frente. Você toma como referência essas estrelas que estão fixas aqui, ó. No terceiro dia, você já vai ver Marte um pouco mais à frente, depois você vê ele mais à frente ainda, depois mais à frente, e vai seguindo o caminho aqui que Marte está fazendo, tá vendo? Olha Marte aqui. Percebeu que Marte agora está voltando no seu trajeto? Então você vai perceber que ele fez essa curvazinha aqui. Depois ele veio, ó, passou, foi seguindo o seu caminho, né? Ou seja, o movimento observável de Marte teria esse formato aqui, ó. Então Marte ele estaria vindo por aqui e fazendo toda essa curvazinha aqui. Então, quando os astrônomos antigamente olhavam para o espaço e observavam isso, era muito difícil de explicar por que o movimento era dessa forma, né? Por que eles fazem isso aqui. E aí você lembra muito bem que por muitos e muitos anos se acreditou que a Terra era o centro do universo e que tudo foi feito em função da Terra e por isso a Terra estava em repouso e tudo girava em torno da Terra. O Sol orbitava a Terra, a Lua também. Essa era uma leitura, né, uma interpretação feita bem antigamente. De repente surge uma nova interpretação, onde a Terra não é mais o centro do universo. Agora se entende que o Sol é o centro do sistema solar, não do universo, e que a Terra e os demais planetas estariam orbitando o Sol. Quando se faz essa leitura agora, com essa perspectiva, se explica por que o movimento de Marte é visto dessa forma. Vamos ver aqui. Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura? Por que ele faz essa voltinha lá em cima? Por que ele não seguiu uma trajetória retilínea? Então, letra A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. B. A presença de outras estrelas faz com que a trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional. Isso aqui é um distrator, porque quando você olha para a figura, você percebe esses pontos mais escuros aqui, que seriam as outras estrelas, e aí talvez alguém dissesse, não, essas estrelas foi quem atraiu e fez esse desvio. Mas isso aqui é um distrator, tá bom? Então esquece essa letra B. A órbita de Marte em torno do Sol possui uma forma elíptica, é verdade, viu? Mais acentuada do que a dos outros planetas? Não, peraí, não é assim não. Então essa aqui a gente discute já já. A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que esse planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. Existe sim uma atração gravitacional, só que essa atração ela é muito pequena comparada com a atração que o Sol faz sobre Marte e sobre a Terra. Então a influência da Terra sobre Marte é praticamente insignificante. Então essa aqui está fora também, saiu a letra D. A proximidade de Marte com Júpiter em algumas épocas do ano faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento. Pois então, se a gente for comparar Marte com Júpiter e com a Terra, Marte realmente está ali sofrendo uma minúscula interferenciazinha por ali, em algumas épocas, quando há um alinhamento. Mas não é isso, porque esse alinhamento demoraria muito para acontecer, muitos anos para acontecer essa coincidência, e segundo, ela não é responsável por esse tipo de movimento. Então, qual é a justificativa? A resposta certa é a letra A. Bom, esse cara chamado Kepler, ele fez o seguinte, ele analisou os dados que haviam sido coletados por um cientista chamado Tycho Brahe.
que foi um cara que fez bastante análise do movimento do planeta Marte e tinha feito bastante anotações sobre esses movimentos. E aí, com base nessas informações teóricas, é que Kepler deduz e explica 3 leis. A primeira lei é a lei das órbitas. Essa primeira lei vai dizer que a órbita de um planeta em torno do Sol não é um círculo, mas uma elipse. É uma elipse suave, não é nada exagerado como se vê nos desenhos. Não é aquela elipse bem esticadona e bem acentuada. Essa elipse ela é tão suave que para fazer contas a gente pode até arredondar e dizer que é um círculo. Então não é nada exagerado não, tá bom? Outra coisa foi a segunda lei. Essa segunda lei, ele disse que quando o planeta está orbitando, imagine uma linha, deixa eu fazer uma representação aqui, ó. Imagine uma elipse, eu vou tentar desenhar, vou colocar uma elipse aqui, ó. Formas, elipse, pronto, tá aí uma elipse. Então vamos colocar o Sol não fica no meio, o Sol fica do ladinho aqui, certo? O Sol fica aqui, ó, num ponto chamado foco da elipse. Vamos imaginar um planeta, como por exemplo o planeta Terra, e ele está girando. Imagine que ele demorou 2 meses para fazer essa viagem aqui, ó, até esse ponto, certo? Pronto, 2 meses. Se a gente imaginar uma linha imaginária, né, aqui, que sai do Sol até o planeta, e aqui também, a gente diz que isso aqui descreve uma área, tá vendo? Pronto. Aí Kepler descobriu que se esse planeta estiver do outro lado oposto, e a gente medir os mesmos 2 meses, ou seja, o mesmo intervalo de tempo, essa área fica igualzinha. Peraí, professor, mas essa área é menor. Não, ela não é menor. Ela tem um comprimento nesse sentido aqui, ó, que de fato é menor, mas ela é muito mais larga. Então compensa, entendeu? Então a interpretação dele é essa. Um planeta percorre áreas iguais em iguais intervalos de tempo. Uma implicação disso é que se o planeta está andando um ΔS menor desse lado, e desse lado aqui está andando um ΔS maior, né, uma distância maior, então significa dizer que ele está mais rápido quando está passando por esse lado aqui, ó, chamado de periélio. Então quando ele passa pelo periélio, passa mais veloz, ele ganha mais velocidade. Então está aqui a segunda lei, implicando dizer que quanto mais perto ele tiver, mais veloz ele vai ser. E aí a gente chega na terceira lei. A terceira lei é a lei dos períodos. Ele identifica, deixa eu apagar isso aqui, ó, o que é que Kepler vai identificar? Um padrão matemático. Ele vai entender que se você pegar o período, né, o tempo que demora para um planeta completar a volta, eleva esse número ao quadrado, e dividir esse resultado pelo valor da distância, ou pelo raio médio, entre o Sol e o planeta, elevado ao cubo, esse valor é constante. Ou seja, se isso é uma constante, eu posso dizer que quando o raio for maior, o período é maior. Quando o raio é menor, o período é menor. São diretamente proporcionais, ou seja, o planeta que estiver mais perto do Sol, ele acaba girando com velocidades maiores, ele termina a sua volta em torno do Sol mais rápido. Já o planeta que estiver mais distante do Sol, ele vai ser mais lento nessa sua viagem de translação. Então, na sequência dos planetas, a gente tem primeiro Mercúrio, que é o planeta que está mais perto do Sol, então ele rapidamente completa um ano. Depois tem Vênus, que já demora um pouco mais. Depois a Terra, que é um pouquinho mais lenta ainda. E depois, em quarto, vai vir Marte, que ele já fica mais distante comparado com a Terra. Então ele é mais lento que a Terra. Ou seja, durante esse movimento da Terra e de Marte em torno do Sol, vai chegar o momento onde a Terra vai ultrapassar Marte. E como é que isso vai explicar a resolução da questão, né? Por que que isso vai explicar essa volta que apareceu aqui? E aí eu encontrei essa questão, essa figura aqui e achei ela muito didática. Imagine que você está aqui, ó, a Terra está aqui, certo? E aí você olha da Terra e você vai ver Marte nessa posição. Então vamos fazer um prolongamento e vamos marcar o pontinho bem aqui. Se passar alguns dias e você for olhar novamente, a Terra já não está mais na mesma posição, porque ela está se movendo em torno do Sol. Então a Terra já está mais à frente. Só que em relação a Marte, ela está um pouco mais perto de Marte. Então ela já vai ver aqui, ó, nesse ângulo aqui. Então a gente já marca essa posição. Quando se olha aqui no terceiro dia aqui, ó, a gente já vai ver aqui, ó, olha que Marte já, olha, que já vai estar lá na frente. A gente vai ver um alinhamento aqui, ó. Ah, ele está só indo. Só que quando chega aqui, ó, no quarto dia, acontece da Terra estar ultrapassando Marte. Então a gente já vê a Terra, Marte como se ele estivesse voltando.
Olha aqui no quinto dia, a Terra já está mais à frente e Marte mais atrás. Então, quando se olha, se percebe mais atrás ainda. Depois, ó, o alinhamento já vai trazendo ele de volta para essa posição. Então, essa curva que você vê aí, ela sempre vai acontecer, né? Vamos voltar para a curva original, ela sempre vai acontecer quando a Terra estiver ultrapassando Marte na sua trajetória. Se não sabia, já é algo mais a se saber. E nesse caso, eu já mereço que você clique no joinha, não é mesmo? Então já clica aqui no joinha, depois se inscreva no canal, clica no sininho para quando chegar os próximos vídeos você já ser notificado. E aproveita e encaminha isso aqui para os grupos do WhatsApp aí das suas turmas, tá bom? Um forte abraço, bons estudos e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!